Estamos de volta para falar de mais uma variante na defesa siciliana, depois de pouco tempo sem vídeo aí, quase nada, 3, 6, 7, 8 meses. Mas o que importa é que tem uma porrada de variantes na siciliana ainda pra gente falar, então eu tive que voltar. E hoje a gente vai cobrir uma favorita de todo mundo, desde quem aprendeu a jogar xadrez ontem, a quem é GM e jogador titulado, que é a Dragão Acelerado. E por que essa abertura ou todas as outras variantes da Dragão na siciliana atraem tanta gente, né? Se tanta gente assim joga é porque ela é sólida o bastante para que seja jogada no nível alto e não seja obliterada por quem sabe o que está fazendo de brancas. E ela é simples o bastante para ser entendida no nível mais baixo e jogado de pretas por gente que não está tão interessada também assim em jogar tão bem, mas que quer uma abertura que seja sólida, fácil de entender as ideias e que dê resultados, que se as brancas não souberem muito bem o que elas estão fazendo, dê para você chegar numa posição legal e jogar por uma chance de vitória significativa. Então é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, a gente já viu a Dragão hiper acelerado. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar e ver depois desse, se você quiser ver e entender as diferenças. A Dragão acelerado é quando a gente joga G6 um pouquinho mais tarde na variante. Então depois de E4... Ops, cadê meu tabuleiro? Depois de E4 C5, a gente já está na siciliana, cavalo para F3. A linha na qual a gente precisa entrar aqui para entrar na Dragão acelerado é com cavalo para C6, que é o segundo lance mais comum de ser jogado nessa posição, perdendo só para D6, que leva a outras variantes, que a gente já viu algumas, em alguns vídeos que estão na playlist aí da defesa siciliana, e vamos ver outras ainda até o final dela. Mas beleza, a gente entra em cavalo para C6 aqui. D4 é o lance das brancas, C toma D4, cavalo toma D4. E aqui é onde tem muitas opções para o preto escolher o que fazer, e uma dessas opções é G6, que é a Dragão acelerado. Então agora são as brancas que escolhem a variante. Então, se você quiser aprender essa abertura aqui para jogar de pretas com esse vídeo, é importante você conhecer pelo menos um pouquinho desses três lances principais para você estar preparado para lidar com o que quer que seja que o branco jogue na sua direção. E se você está querendo ver esse vídeo aqui para aprender a jogar de brancas contra a Dragão acelerado, então eu vou te mostrar opções e você vai escolher uma que se alinha melhor com o seu perfil, uma que você vê o tipo de posição e acha que você entendeu bem as ideias, é algo que você gostaria de jogar. Então vamos lá, a gente vai começar como sempre, da que é um pouco menos comum, da que não é tão jogada, que não oferece tantas oportunidades de você empurrar por uma vantagem, e vamos seguir na direção da variante mais jogada e que na maioria das vezes é a melhor, né? Não tem como ser a mais jogada por gente que sabe o que está fazendo, vai ser a melhor. A variante que a gente vai começar vendo, que não é tão comum assim, mas que às vezes você pode ver, eu inclusive lá no meu início de jogar contra a siciliana, eu via Dragão acelerado e a Dragão hiper acelerado com muita frequência. Eu peguei essa variante para jogar de brancas exatamente porque muitas vezes as pretas não sabiam muito bem o que fazer. E aí só disso aí você pode tirar uma vantagem. Essa variante é a variante das trocas, que é cavalo toma C6 nessa posição. Por que raios o branco jogaria um lance como esse, né? Porque parece um lance totalmente contraproducente, porque você ajuda as pretas a tomar na direção do centro, solidificar o controle de D5 e trocou uma peça que, pelo menos à primeira vista, não trouxe nenhuma vantagem para você ter trocado seu cavalo de D4 pelo cavalo de C6 das pretas. Mas aqui vem o pulo do gato, que é dama para D4 nessa posição. A ideia desse lance é começar a ser chato, começar a perturbar, começar a tentar cutucar a posição das pretas e colocar elas numa posição desconfortável. Então aqui você vai primeiro jogar cavalo para F6, bloqueando o ataque. Isso aqui, mesmo quem não sabe nada sobre dragão acelerado, vai achar esse lance no tabuleiro. Agora vem a parte que começa você de brancas começar a cutucar o preto. Você vai jogar E5 aqui, atacando o cavalo para D5. E agora E6, atacando a torre de novo, tá? Existem duas opções diferentes aqui que você pode jogar de pretas. A opção que é mais comum no nível alto é F6, bloqueando o ataque, e aqui as brancas seguem com E toma D7. Outra opção é você jogar cavalo para F6. Então você tem essas duas maneiras de bloquear o ataque da dama aqui. A opção que eu vou recomendar para o nível mais intermediário e avançado, vamos botar ali até 1800 de rating, é cavalo para F6. Porque eu gosto desse lance, né? Eu vou tentar justificar porque eu estou recomendando um lance no qual as brancas conseguem tomar em F7 e deslocar o seu rei e fazer você perder direito de roque. É porque nessa variante, por mais que você sacrifique o seu direito de fazer o roque logo no início, porque você acabou de mover o rei, você tem compensação ativa, compensação dinâmica por isso. A gente vai ver que até no nível alto é muito comum as brancas errarem. Por exemplo, o lance mais... Se você abrir a base de dados dos Elite Chess aqui, para partidas de mestres, você tem 3 partidas com bispo para C4 nessa posição, por exemplo.
E bispo para C4 é um erro. Então, se mestres estão errando, você pode esperar que muita gente no nível intermediário e avançado vão jogar bispo para C4 aqui. E por que esse lance é um erro? Qual que é o problema? Inclusive, o peixinho aqui tá dando menos 1.4 nessa posição, que já é para uma abertura, né, de pretas, para no 10º movimento, já é bastante significativo. Então, a gente vai jogar, se as brancas jogarem bispo para C4 nessa linha, a gente joga D5, é o primeiro lance bloqueando a visão do bispo, ele vai voltar para B3 e agora E5. Aqui o peão está indefeso, mas não dá para tomar esse peão, porque se dama toma E5, tá vindo bispo para B4 e torre para E8. Então, se ele bloquear o cheque, aí torre 8 crava a dama, ele teria que mover o rei, mesmo assim você vai entrar com torre para E8 e aqui já é menos 6. O bom e velho Stockfish já tá dando menos 6 aqui, então tá totalmente ganho nessa posição. Então por isso ele não pode tomar. Em E5 ele teria que mover a dama, com um lance tipo dama de volta para D1. E aqui começa a nossa iniciativa. Você pode jogar um lance, por exemplo, como rei para G7 aqui. É um lance um pouquinho diferente, porque em quase todas as variantes da dragão, a gente vai estar jogando bispo para G7, né? Essa é a ideia quase sempre. Só que, como as linhas acabaram abrindo nessa direção aqui, a gente joga rei para G7 para sair dessa cravada e colocar o rei numa posição mais segura. E aí a gente vai desenvolver meio que seguindo essas setas que eu coloquei aqui para te dar ideias. Com lances tipo bispo para C5, dama para D6, bispo para A6. Você pode trazer a torre de H para F8, né, ocupando essa coluna semi-aberta. Pode trazer a torre de A para B8, ocupando essa outra coluna semi-aberta. Então você tem compensação dinâmica. E o computador concorda, ele está dando menos 2 nessa posição, em função daquele erro que foi bispo para C4. Então essa é uma opção interessante. E mesmo se as brancas não jogarem bispo para C4, digamos que aqui elas jogam um lance melhor, tipo bispo para D3. Mesmo assim você ainda tem uma posição muito legal depois de dama para B6. Aqui você vai oferecer a troca das damas, porque se o branco tomar, você toma com o peão de A, abrindo a sua torre. E aí, o fato do seu rei estar em F7 já não significa nada, porque ele não tem mais recurso para atacar. Se as damas saíram do tabuleiro, a gente já está arrumando para um final. No final é muito improvável que você leve mate, porque o seu rei está em F7 nesse tipo de posição. Então, as brancas não querem tomar esse peão. Isso acaba levando a um final que é um pouquinho melhor até para o preto. O problema é que as brancas também não têm lances para negar a troca das damas que sejam produtivos, que sejam bons para a posição delas. Digamos que o branco tente negar a troca com dama para F4 aqui, por exemplo. Agora você pode usar aquele mesmo tema que a gente acabou de ver, jogando E5, atacando a dama. Aqui ele pode até tomar, mas também não é muito boa a posição, porque a gente usa aquela mesma tática com bispo para B4, ameaçando torre para E8, então ele tem que jogar rei para D1, torre 8 de qualquer forma, dama para F4 saindo de novo do ataque, e D5 é batata, né? Menos mais aqui. A gente tem ameaças com bispo para B4, bispo para G4, perdão, e as nossas peças estão muito ativas. Se o branco dormir nessa posição aqui, por exemplo, se ele não prestar, digamos que ele joga um lance maluco tipo cavalo para 3 e não prestar atenção nessa ameaça, agora vai vir bispo para B4, você não tem boas opções aqui. F3 parece que resolve todos os problemas, mas agora o bispo volta para F5 e você está ameaçando dama para F2, e aí depois que trocar o bispo aqui, jogar dama para E2, que seria checkmate. Inclusive essa posição está completamente ganha, então, pelo fato de cavalo A3 ter sido um erro, né? Mas isso prova que as pretas têm ideias, tem compensação, tem truques, tem temas de ataque aqui. Isso justifica muitas das concessões que você fez tomando com o rei em F7. Por isso eu gosto bastante desse lance cavalo para F6, eu deixo a recomendação aí para você se você quiser experimentar. Mas vamos ver também o lance que é o mais comum e o mais simples, digamos assim, que é F6 de peão nessa posição. Agora, se o branco não tomar em D7, ele acaba perdendo o peão, então ele vai sempre tomar em D7 aqui, você toma de volta com o bispo. E aqui a linha poderia seguir bispo para C4, atacando seu cavalo, desenvolvendo, perfeitamente natural. E E5, atacando a dama e abrindo o seu outro bispo. Agora dama para H4 é o lance mais comum. Agora você desenvolve com bispo para G7, o branco pode fazer o roque. Não é o lance mais comum fazer o roque aqui, você tem outras opções. Mas se você quiser jogar uma posição bastante simples, você pode até fazer o roque. Parece arriscado, porque você está entrando no caminho dessa cravada aqui. E aí, cavalo para C3, né, começa a pressionar seu cavalo, mas você tem recursos para defender. As brancas não tem nada sólido aqui. Bispo para E6 defende o cavalo. Se ele tentar a torre para D1, atacando o cavalo para C6, tem dama para C7. Se trocar tudo agora, não leva a lugar nenhum. Não leva a um final que, de novo, vai ser equilibrado. E se não trocar, você traz a torre de A para D8, defende o cavalo mais uma vez e está jogando um meio jogo também equilibrado. Então, você tem essas duas opções.
Se você gostou mais desse tipo de posição aqui, então joga F6, depois de mover o cavalo. Se você gostou mais da posição depois de cavalo para F6, por exemplo, se ele jogar bispo para C4 levando a essa posição, ou se ele jogar o lance melhor, bispo para D3 levando a essa outra posição, aí você experimenta com aquela minha recomendação, cavalo para F6. Então beleza, a gente viu algumas ideias do que fazer quando as brancas jogam essa variante das trocas, tomando em C6. Agora vamos ver os dois lances que são os lances realmente principais nessa variante. As brancas podem rumar em dois caminhos diferentes aqui. Elas podem jogar cavalo para C3, que é tido como a linha principal, é o lance mais jogado, acho que é o lance mais jogado, né? O top 1 em termos de partidas, mas uma nova abordagem, digamos assim, a essa posição que está se tornando muito popular e eu acredito que daqui a algum ponto no futuro vai acabar se tornando a nova linha principal, digamos assim, em termos de quantidade de partidas, porque todo mundo no nível alto está jogando isso contra a Dragão Acelerado, que é o lance C4 nessa posição, Amarok Bind. Como esse é o que eu também acho que é o lance mais pertinente, vamos ver ele por último e vamos ver cavalo para C3 primeiro. Tem algumas ideias similares. Bom, cavalo para C3 é um lance que tu joga em quase todos os tipos de posição da siciliana nessas linhas de cavalo para C6. Você está simplesmente desenvolvendo uma peça defendendo seu peão. Agora a gente segue com a ideia de ter jogado G6, que é bispo para G7, fazendo o flanqueiro do bispo e atacando o cavalo de D4. Então o branco defende com bispo para D3, agora cavalo para F6, desenvolvendo a peça, atacando mais uma vez, bispo para C4, também desenvolvendo a peça, natural, a gente faz o roque. Aqui a gente tem uma pequena ameaça que as brancas têm que meio que responder com cuidado de alguma forma. O lance principal aqui é bispo para B3, e o motivo pelo qual as brancas jogam isso é porque a gente está com uma ameaçazinha de cavalo toma E4, aquele truquezinho que acontece em muitas aberturas de E4 e E5, no qual você toma em E4, o cavalo toma E4, vem um D5zão enforcando as duas peças, você recupera sua peça sacrificada e consegue, digamos assim, dissolver um pouco do controle que o branco tem do centro, pelo fato de que no final da linha não vai ter mais um peão em E4. Então, bispo para D3 previne esse tipo de ideia, você já não tem mais como enforcar porque não tem mais o bispo em C4. Então aqui você agora tem algumas opções diferentes. Eu vou dar dois lances para você dar uma estudada e considerar o que se alinha mais com o seu perfil, digamos assim, e ver o que você gosta de jogar aqui. A linha principal segue com D6, e a linha alternativa que eu vou recomendar também, que eu estou dando aqui como lance interessante, segue com A5, com a ideia de jogar A4. No momento não dá porque está sendo defendido duas vezes, mas você sempre tem o truquezinho de como esse cavalo está defendendo E4, ele vai estar um pouquinho sobrecarregado. Ele não consegue defender E4 e A4 ao mesmo tempo. Então, tem muitas posições onde você pode usar isso como um truque para distrair o cavalo, tomando em E4 primeiro, ou jogando A4, sacrificando o peão e depois tomando esse peão de volta em E4, porque a peça está sobrecarregada. Aqui o branco costuma fazer o roque, o lance principal. A gente pode tomar em D4, bispo toma D4 e D6. Por que a gente tomou em D4 nessa posição, né? Essa é uma pergunta que é importante vocês fazer para entender as ideias por trás dessa abertura. Não funciona se você só memorizar as coisas, né? Tem que entender por que a gente está jogando o que a gente está jogando. E isso se repete em outras variantes também, o que eu vou falar agora é válido para outras posições. Muitas vezes a gente toma em D4 na siciliana dragão simplesmente pelo fato de que isso libera o quadrado de C6. Uma manobra que é comum em algumas posições diferentes é você jogar bispo para D7 e bispo para C6. Se o cavalo estiver lá, não dá para fazer isso. Então, a ideia das pretas é trocar, liberar o quadrado e melhorar uma outra peça colocando o bispo em C6 e pressionando E4, que é a justificativa nessa posição aqui. Cavalo toma E4, bispo toma E4, D6, estamos preparando bispo para D7, que inclusive protege o quadrado de A4, então renova algumas daquelas ideias de A4 atacando o bispo. Por isso é comum o branco jogar A4 aqui, já mata todas essas ideias de início e ganha um pouquinho mais de espaço na ala da dama também. A gente segue desenvolvendo a nossa última peça menor, bispo para D7, torre para E1, já defendendo preventivamente o peão de E4, e agora bispo para C6, colocando pressão, e você, mais uma vez, terminou seu desenvolvimento básico, digamos assim, já tirou todas as peças menores e está numa posição que agora é de meu jogo. Passa a bola para você para fazer a mágica nessa posição aqui, a gente já meio que saiu da abertura. Essa é uma posição que pode ser interessante você dar uma estudada. Se você gostar dela, se você acha que tem chances de jogar aqui de pretas, então investiga um pouquinho mais esse lance A5. A outra possibilidade é jogar D6 aqui, como eu falei, que é o lance mais comum, é a preferência dos jogadores de nível mais alto. Aqui as brancas seguem com F3, já mais uma vez preventivamente defendendo o peão de E4, solidificando um pouquinho essa estrutura na ala do rei também. Isso, em muitas posições, F3 enfraquece um bocado a posição do rei, mas nessa posição a gente não tem nenhuma maneira
palpável de tirar vantagem disso, até porque a gente também já fez o roque na ala do rei, não é como se a gente fosse começar uma tempestade de peões em cima das brancas aqui. Então agora a gente termina o nosso desenvolvimento com bispo para D7, as brancas jogam bispo para D2, dama para D2, preparando para fazer o roque longo. E isso aí ajuda também a gente a entender a ideia de F3 um pouco mais, porque F3 vai ajudar a jogar lances tipo G4, H4, H5. E aqui vem a natureza das posições que é mais comum nessa dragão acelerado, que é roque em alas opostas, um tentando atropelar o outro. E é basicamente quem der mate primeiro ganha. Você vai estar tentando atacar as brancas na ala da dama, as brancas vão estar tentando atacar o seu rei na ala do rei, e aí vamos ver, né, quem consegue dar mate primeiro. Aquela dinâmica clássica do xadrez de roque em alas opostas. Então aqui mais uma vez a gente vai jogar cavalo toma D4, bispo toma D4, e a ideia nessa posição é um pouquinho diferente. Nessa posição a gente está trocando o cavalo para poder remover um defensor do quadrado de B5. No momento, as brancas têm os dois cavalos defendendo B5. Depois que você troca, você tira uma peça da defesa e pode jogar B5. Agora está ameaçando B4. Essa é uma maneira, digamos assim, bastante acelerada de começar a criar problemas. O branco nem fez o roque longo ainda, ele só está ameaçando fazer o roque longo e a gente já está, digamos assim, começando a nutrir um ataque na ala da dama, porque, como você sabe, nessas posições de roque em alas opostas, tempo é essencial. Quem está à frente, quem está atacando mais rápido, acaba conseguindo ter uma vantagem, porque se você tem uma vantagem de tempo e aí o seu ataque vem primeiro, você consegue muitas vezes ignorar o que o seu oponente está fazendo com a certeza de que o mate vai vir primeiro no rei do adversário. Então, por isso, a gente está jogando com esse tipo de ideia. Então, o branco, ele também não vai tentar responder o que você está fazendo. Isso seria desperdiçar tempo. Um lance tipo A3 aqui seria totalmente um desperdício de tempo. As brancas precisam tentar colocar em movimento o próprio plano também, jogando H4 nessa posição, para atacar o seu rei de volta. E aqui é aquela ideia, aquela bagunça, aquela violência, aquela brutalidade de você vai tentar atacar ele, ele vai tentar atacar você. Então vamos lá, isso aqui é xadrez selvageria. A5, ameaçando avançar mais os peões e seguir com essa tempestade de peões na ala do rei. H5, A4, e agora, né, não dá pra tomar ou seguir com H6 ou tomar porque o seu bispo está atacado, e também não é... Calma, né, não vamos sacrificar a peça aqui porque seria absurdo nessa posição, você tem que mover o bispo. O branco move para D5, é o único quadrado que está disponível, já com tempo nessa torre. E aqui, você não vai mover a torre, tá? Você vai continuar atacando, você joga B4, mais uma vez colocando pressão avançando e colocando pressão na ala da dama. Se o branco tomar, não faz sentido, ele perde duas peças menores pela torre, e isso tende a favorecer o lado que está com as duas peças menores. Se bispo tomar 8 aqui, B toma C3, é tempo na dama, ele tem que responder, depois que ele tomar de volta com o bispo, por exemplo, você toma o bispo de volta. Isso aqui, o material em termos de pontos está igual, porque duas peças menores contra torre e peão, mas o peixe dá menos 2.5 nessa posição, então é bastante claro que essa troca não é vantajosa para o branco. Então vamos ver o lance certo aqui. Primeiro, você teria que mover o cavalo e aí talvez renovar essa ameaça. Mover o cavalo é uma possibilidade. Outra possibilidade é você jogar com bispo toma F6, que é a linha que eu acho mais pertinente mostrar aqui. Por quê? Você remove a peça que está colocando esse bispo de D5 ampli, ou seja, colocando o bispo de D5 numa situação onde as pretas têm sempre a carta na manga de tomar o bispo quando for necessário. Aqui você troca, você não pode tomar com o bispo, tá? Isso é extremamente importante. Se você tomar com o bispo, você perde na hora aqui, porque é essencial que você permaneça defendendo H6. Se o branco conseguir jogar H toma G6 e dama para H6, como você vai defender o mate em H7, tá? Não vai, tá perdido. Então, por isso esse bispo tem que ficar aqui defendendo esse quadrado e você vai ter que tomar com o peão. E agora a linha segue cavalo para E2, agora sim movendo. Inclusive isso seria um truque interessante, né? É uma questão talvez um pouco mais de ordem de movimento, né? Coloca as pretas na posição de tomar uma decisão importante, talvez errar. É sempre bom colocar seu oponente em posições onde ele tem que pensar, onde ele tem a chance de errar. Então agora a gente segue com a torre para C8, saindo, né? Tirando agora realmente a torre estava atacada, então a gente tira ela do ataque, traz ela para a coluna semi-aberta aqui, colocando pressão ainda na ala da dama. E agora a gente tem H toma G6, o bispo de D5 está cravando o peão de F. Seria preferível tomar com o peão de F, mas como não dá, a gente vai ter que tomar com o peão de H. E agora as brancas jogam G4 e aqui é onde a gente vai parar, porque segue
a gente já tá... Cadê? A gente já tá no 18º movimento. Aqui já é uma posição de meio jogo. Foge um pouco do escopo desse vídeo. Se vocês quiserem, sei lá, uma análise mais aprofundada de ataque em alas opostas, talvez na dragão acelerado, talvez mostrando outras aberturas que levam a rock em alas opostas e ataques. Mas para esse vídeo aqui fica muita coisa e já... Como eu falei, já sai um pouco do escopo. Mas se você quiser jogar isso aqui, põe essa posição no seu tabuleiro, vê partidas de mestres que seguiram a partir dessa posição e tenta, né, experimenta ideias para que na hora que essa posição aconteça nas suas partidas mesmo, você tenha ideias preparadas, você saiba qual é a natureza da posição, digamos assim. Então, beleza, vamos voltar. Eu te dei duas opções aqui. Eu te dei A5 como uma opção e D6 como opção de pretas, para jogar contra a linha principal da dragão acelerado, quando as brancas jogam cavalo para C3 aqui. E agora vamos para a última linha, que é a principal, que eu falei que é o meta hoje em dia. Todo mundo tá jogando isso contra dragão acelerado, que é a Maroxy Bind com C4. E aqui qual que é a ideia? A ideia é que o branco vai jogar mais ou menos um setup que é ativo, espaçoso e seguro. Então você tem, né, o triângulo da perfeição ali no xadrez. Se você tiver atividade, um rei em segurança e espaço no centro, que é exatamente essa ideia de jogar C4, você está basicamente falando para as pretas que elas nunca vão jogar D5, enquanto você conseguir prevenir, elas não vão jogar D5, e vai desenvolver as peças de maneira extremamente natural, como você vai ver. Por isso que, voltando como eu falei lá no início, se você estiver querendo uma opção para jogar de brancas contra a dragão acelerado, sem dúvida pode ir com o selo de aprovação do reafogado na Maroxy Bind. Eu vou te mostrar como jogar agora. Então aqui a gente segue com bispo para G7, é a mesma ideia da linha principal. Bispo para E3, defendendo o cavalo, cavalo para F6, desenvolvendo mais uma peça, cavalo para C3, também desenvolvendo. A gente faz o roque, bispo para E2, D6, tudo até aqui completamente intuitivo, né? Não tem nem que ficar explicando muita coisa. Dama para, roque, agora a gente segue com bispo para D7, desenvolvendo nossa última peça menor. Agora as brancas jogam dama para D2. E aqui vem aquela ideia, assim como na variante das trocas lá que a gente viu, na qual você toma em D4 e depois de bispo toma D4, joga bispo para C6. Troca as peças para ativar um pouco mais esse bispo, colocar pressão aqui em E4. O branco defende com F3. Agora que as suas peças menores todas já estão desenvolvidas, a gente pode fazer uma pausa e tentar observar um pouquinho o que está acontecendo nessa posição, né? Olhando para a posição, vou até virar o tabuleiro aqui. Olhando para a posição das brancas, me diz qual que é o problema, né? Qual que é a concessão que você está fazendo aqui? Nada, você tem uma posição muito boa, você tem espaço no centro, com peão E4, peão C4, você está controlando D5. Enquanto as pretas não conseguirem jogar D5, elas ficam apertadas do lado delas lá do tabuleiro, entendeu? E aí cabe a você começar a pressionar e aos poucos ir apertando ainda mais e segurando os quadrados. É aquele método da cobra, né? Sabe aquelas cobras que matam, sei lá, a presa, o ratinho sufocando, aperta ele, é isso que você está tentando fazer aqui. Você vai tentar segurar os quadrados no centro e apertar as pretas até elas não terem mais espaço para mover. E você de pretas, vamos virar o tabuleiro de novo aqui, vai ter que tentar procurar maneiras de criar contra-jogo. Se você perder tempo aqui, se você ficar jogando torre para B8 e torre para 8, é só, você está só esperando a derrota, porque o branco ele tem toda a vantagem, todo o espaço. Você precisa criar problemas, criar maneiras de perturbar os planos para não ser atropelado aqui. Coisa que eu vou te mostrar também. Aqui, como a gente já tirou todas as peças menores e tal, vamos começar a jogar com os peões. A gente precisa também tentar reivindicar um pouquinho de espaço, e é daí que vem o lance A5. É um lance legal para você lembrar aqui. O branco joga B3, solidificando mais essa cadeia de peões aqui e também reivindicando um pouquinho mais de espaço. E agora você pode seguir com o cavalo para D7. Agora está na hora de começar a manobrar as peças um pouquinho e tentar chegar a trocas e manobras que são vantajosas para a atividade das suas peças. Pode parecer contraintuitivo jogar cavalo para D7, porque, em geral, quando você está fazendo quando você está fazendo o fianqueto do bispo escuro, você não quer trocar essa peça, porque quando essa peça é trocada, isso deixa fraquezas nos quadrados escuros, né? Os quadrados escuros em volta do rei aqui acabam ficando fracos, e parece que com esse lance cavalo para D7 a gente está convidando essa troca. Mas isso aqui não é ruim, não é preocupante nessa posição. Essa é uma exceção, digamos assim, a essa regra de não querer trocar o bispo fianquetado, porque se o branco decidir tomar, você toma com o rei e ele não tem maneiras palpáveis de apertar o seu rei, porque aqui ele já fez o roque curto. Nas outras posições que a gente viu até agora, ou o branco fez o roque longo, ou ele manteve o rei no centro, ameaçando fazer o roque longo. É daí que vem esses cuidados que você tem que ter. Nessa posição aqui, o branco está jogando mais no centro e na ala da dama, jogando mais por espaço, jogando de forma mais posicional.
Então, essa é uma troca que não é tão prejudicial. Tanto que, para você ter ideia, o branco nem costuma tomar aqui. O lance principal é voltar o bispo para E3, porque o branco também vê que essa não é uma troca muito vantajosa, não é coisa muito significativa. E aqui você segue com o cavalo para C5, reposicionando, né? Você fez essa manobra e argumenta-se que você conseguiu melhorar um bocado o cavalo. Se o branco tomar aqui, ele acaba acidentalmente caindo no final, que, assim, dá pra dizer que é perdido, né? Porque, digamos que ele tome C5, depois de D toma C5, a gente tá ameaçando a dama, né? A nossa dama tá olhando pra do branco, que tá em defesa. Se ele tomar a dama pra trocar e evitar esse problema, agora o cavalo tá caindo, ele teria que... E tá cravada a torre, né? Então ele teria que mover a torre já defendendo o cavalo. Mas agora vem torre para D2. E isso aqui é fim de jogo. A torre tá atrelada à defesa do cavalo. Se ele vier pra... Por exemplo, se ele jogar a torre F para E1, que seria o lance certo aqui, o bispo toma C3 e uma das torres vai estar sobrecarregada. Você acaba defendendo a sua torre, né? Se ele tomar em C3. Aí o outro bispo cai, por exemplo, a torre toma C3, o bispo cai. E aqui você tem um bispo a mais. Então tá completamente ganho. Essa invasão com a torre em D2 é indefensável para as brancas. Por isso você pode jogar seu cavalo para C5 com tranquilidade aqui. Não é uma boa ideia trocar e você acaba ativando um pouco mais, melhorando a sua peça um pouco mais. E liberando o outro quadrado que a gente vai ver também, que depois de, por exemplo, o lance mais comum para o branco aqui é a torre para B1, ele já sai dessa cravada. E tem umas ideias de B4 atacando o seu cavalo. Você poderia jogar E6, que, assim, é um lance que pode parecer um pouquinho enfraquecedor, porque o peão de D6 fica meio frágil, mas o branco, inclusive, pode tentar atacar com torre F para D1, mas agora você joga bispo para E5 defendendo e tem uma posição que é decente, assim, uma posição legal. Você não tem lá, assim, nossa, os níveis de espaço do branco, mas é o que acontece, né? Quando você joga de pretas, o branco joga uma linha que é extremamente competitiva, como eu falei, é o meta, é a linha principal, e responde perfeitamente. Joga essa linha, joga a melhor linha e joga ela perfeitamente, não tem o que fazer, né? Aqui o Stockfish está dando mais meio, e realmente você sente que você está um pouquinho para trás, né? Mas isso não tira nenhum mérito da Dragão Acelerado, porque no nível intermediário e no nível avançado, quantas vezes, né? Quantas partidas você vai ter que as brancas jogam perfeitamente assim? Essa é a questão. Eu estou mostrando aqui a teoria e linhas que o computador às vezes sugere também, linhas que são bastante bem analisadas e que não são a realidade de muitas partidas. Vai acontecer muita coisa maluca nas suas partidas e aí que vai vir a sua força como jogador, né? E o seu conhecimento da abertura. Se você entendeu as ideias que eu mostrei aqui e o branco tá jogando coisas malucas, aí é batata, você tá na vantagem. Você sabe o que fazer, o branco não sabe. É exatamente esse todo o intuito de estudar aberturas. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha te dado umas ideias interessantes para você experimentar e talvez estudar um pouco mais, dependendo do seu perfil, do seu estilo de brancas e de pretas na Dragão Acelerado, que é todo o intuito dessa série aqui. Se você gostou, curte o vídeo, isso ajuda bastante. É um negócio que leva 1 segundo para você fazer e um vídeo que leva horas para eu fazer, então a gente ter essa troca eu acho que é legal. E se você também está interessado em aprender as outras variantes da defesa siciliana que estão por vir aí e as outras que a gente já cobriu também, se inscreve no canal que vai ter vídeo vindo mais pra frente, com um intervalo menor do que o do último pra esse, prometo. E eu te vejo lá. Se você jogar essa abertura e tiver uma partida legal, posta aí nos comentários, eu gosto sempre de ver. Beijinho do Refogado e tchau.